Pedro, enquanto Eduardo Bolsonaro tem recebido críticas de parlamentares de direita, o que você diz aqui, o que já foi dito sobre a atuação do filho do ex-presidente nos Estados Unidos, em especial em meio ao tarifaço, o que você nos conta? Yuri, o clima em relação a Eduardo Bolsonaro no Partido Liberal é de muita irritação, preocupação, apreensão. Eduardo Bolsonaro adotou uma postura belicosa em relação a Tarcísio Gomes de Freitas, que pode escalar para o rompimento com aquele que é considerado o aliado mais politicamente viável do campo da direita para vencer as eleições em 2026. É, portanto, também aquele com mais chances de dar um indulto a Jair Bolsonaro, que adotou um silêncio ensurdecedor diante da subida de tom do filho nos Estados Unidos. Eu conversei com muita gente hoje do Partido Liberal, além de políticos do Centrão, mas vou me concentrar aqui no PL. E a leitura geral é que Eduardo Bolsonaro não tem apoio de ninguém fora daquela bolha mais restrita do bolsonarismo, mais radicalizado nesse momento. Poucos ainda estão dispostos a falar abertamente e criticar essa postura que talvez seja sem volta de Eduardo Bolsonaro. Mas alguns parlamentares já estão com a paciência no limite e estão dizendo abertamente aquilo que os seus colegas falam, por enquanto, em caráter reservado. Um deles é o deputado Antônio Carlos Rodrigues, ex-senador, que é um quadro histórico do Partido Liberal e continua sendo deputado federal da bancada, é um parlamentar bastante ativo e influente aqui no estado de São Paulo. Me disse Antônio Carlos Rodrigues, em on, como a gente fala no jargão jornalístico, abre aspas, Eduardo Bolsonaro deu um tiro no pé. Esse movimento só atrapalha a anistia, o projeto da anistia. Ele errou no momento e errou no tom, fecha aspas. Essa fala do Antônio Carlos Rodrigues mostra muito o momento que vive Eduardo Bolsonaro. A licença dele termina no próximo domingo, depois de 122 dias, 120 dias para tratar de assuntos particulares e 2 licença de saúde. Portanto, ele tem que tomar uma decisão e tudo indica que ele vai ficar por lá mesmo. A partir de segunda-feira da semana que vem, começam a se acumular as faltas. E aí, se algum parlamentar ou partido político acionar a mesa diretora, Eduardo Bolsonaro, enfim, pode perder o seu mandato. Isso se ele não renunciar antes. Portanto, Eduardo Bolsonaro, na leitura de alguns parlamentares do PL, adotou uma tática kamikaze, voluntarista e que pode prejudicar todo um campo político para 2026. Mais do que isso, ele pode simplesmente tirar Tarcísio Gomes de Freitas da disputa presidencial do ano que vem. Porque paciência tem limite. O governador de São Paulo sempre teve muita paciência, diga-se de passagem, com Eduardo Bolsonaro e com a ala mais radical do bolsonarismo. Enquanto ele é alvo de ataques nos bastidores, muitas vezes o próprio ex-presidente da República tem que atuar para colocar panos quentes para evitar que a corda se estique até o limite de não haver mais retorno. Então, quando o governador apanha, e às vezes publicamente, de bolsonaristas, ele não reage. Pelo contrário, trata de se recompor. Recebe o ex-presidente na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, participa dos atos da anistia, mas agora chegou numa encruzilhada. Se ele adotasse esse discurso kamikaze de Eduardo Bolsonaro, ele certamente poderia comprometer o seu projeto político, seja ele qual for. Disputar a reeleição aqui em São Paulo, que é um projeto com mais segurança, mesmo a revelia de Jair Bolsonaro, ou tentar um voo mais alto como candidato a presidente da República. Repare que não há nenhuma manifestação, por enquanto, do ex-presidente, mas também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso porque, Yuri, na leitura de algumas fontes do PL com as quais eu conversei, Michele também está assistindo de camarote essa disputa, porque ela pode ser a principal beneficiária desse possível e eventual racha. Tanto Eduardo Bolsonaro como Tarcísio podem sair tão feridos dessa disputa, sem chances de disputar a eleição do ano que vem, ou pelo menos optariam por outros caminhos. Então, surgiria o nome de Michele Bolsonaro como aquela ungida pelo ex-presidente da República. Porque sim, o que a gente assiste internamente é uma disputa dentro do bolsonarismo entre o filho do ex-presidente, a primeira-dama e aquele que se tornou o aliado político mais forte para qualquer projeto que envolva 2026. Yuri.